Boa noite, pessoal da página do Atlético Amazonense. Estamos aqui nessa sexta-feira, 26 de junho de 2020, precisamente às 19 horas, horário de Brasília, e às 18 horas, horário de Manaus. Vamos dar início à nossa live do Pitbull, onde falaremos aí de um tema muito relevante no futebol de base, né, que é o retorno do futebol. O retorno do futebol de base, aí, os desafios do futebol pós-pandemia, né? Um momento muito delicado que se encontramos, mas temos aí a expectativa de que tudo volte a se normalizar e tudo aconteça. Estou abrindo a tela aqui aos nossos convidados para a gente dar o boa noite, fazer as devidas apresentações. Boa noite, todo mundo. Estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo. Vamos lá, vou começar aqui. Boa noite. Vou fazer as apresentações, aí eu passo para vocês darem boa noite aí para os telespectadores. Vamos começar a abrir a noite aí, dar o nosso boa noite para o Sérgio Baresi, treinador de futebol, com passagem pelo São Paulo e atualmente treinador do Guarani de Campinas. Boa noite, Baresi. Boa noite aí para os nossos telespectadores. Boa noite, Henrique. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rafael, Vitor. Boa noite, Gustavo. Prazer enorme estar participando nessa mesa redonda aqui com vocês. Boa noite a todos os ouvintes também. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo de alto nível. Vamos a Goiânia agora, dar o nosso boa noite e as nossas boas-vindas ao Rafael Barreto, coordenador de futebol do Goiás. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas aqui presentes. É um prazer compartilhar desse tempo e desse momento com todos vocês. Acho que é um assunto muito importante, um assunto que vem sendo debatido nacionalmente e é bacana estar aqui compartilhando desse momento. Vamos agora a Minas Gerais, na capital mineira. Dar o nosso boa noite, boa-vinda a Gustavo Ferreira, o novo coordenador de futebol de base do Cruzeiro. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo à nossa live. Tá ouvindo aí, Gustavo? Gustavo? Deixa eu ver aqui. A sua tela tá preta aí, Lucas. A gente não tá te vendo, eu tô te ouvindo. Tá ouvindo, Gustavo? Lucas, tá ouvindo? Vamos seguindo aqui enquanto eles vê os problemas aí técnicos aí de conexão, né? Estamos nesse momento de pandemia, a internet fica sobrecarregada, né? Vamos ao Rio de Janeiro, dar boa noite ao Vitor Aurélio, coordenador do Botafogo do Rio. Boa noite, Vitor. Prazer imenso tê-lo conosco aqui na nossa live. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vocês estão me ouvindo? Tá baixo o Vitor, tá baixo o teu áudio. Aumenta um pouquinho aí, por favor. Você melhorou agora? Um pouquinho mais ainda. A gente está te ouvindo, mas um pouco baixo. Tá. Melhorou agora? Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Tá chegando o áudio. Você tá ouvindo? Estão ouvindo aí os demais colegas? Tá ouvindo o Vitor? Tá ouvindo, Baresi? Eu estou ouvindo o Vitor, mas bem baixinho. Tá ouvindo, eu também estou ouvindo bem baixo. Bem baixo. Vou tentar aumentar aqui. Você está ouvindo aí, Gustavo? Acho que caiu a conexão deles lá. Melhorou aí, Vitor? Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Não, show, então. Primeiro, boa noite aí para todos. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Aos demais integrantes aqui da mesa, Gustavo, Lucas, Sérgio, Rafael. Um prazer estar tendo essa oportunidade aqui durante esse período aí, estar falando de futebol, trocando ideias. Então, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade e estamos à disposição aí. Beleza. Vamos dar boa noite agora. Vamos falar com o Lucas Brando, diretor de futebol do Audax. Boa noite, Lucas. Um prazer imenso ter conosco na nossa live.
Tá ouvindo, Boa Lucas? noite, Henrique. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sérgio, Rafael, Gustavo, Vitor Aurélio, meu grande amigo. É um prazer aí estar novamente aí na live do Pitbull, com grandes profissionais, com grandes nomes aí do futebol de base. Vai ser um período que vai ser muito gratificante estar falando sobre base com grandes nomes aí do futebol. Não, perfeito. Vamos lá. O intuito, né, amigos, como a gente vem passando aí por esse período de pandemia, né, nós que trabalhamos diretamente com futebol, né, o nosso clube aqui, o Atlético Amazonense, foi um clube que eu tive o privilégio em fundar em 2018, né, o Atlético Amazonense. É um clube que planeja e projeta realmente ter um diferencial nas categorias de base. Para quem não sabe, também sou presidente do Grêmio Barueri, né, o conhecido Barueri de São Paulo, e nós estamos também fazendo um trabalho de base, um resgate de marca, de restauração do futebol, né? E a gente entende como o objetivo foi convidar realmente profissionais que têm êxito, né, nas categorias de base e, de fato, experiência, para que a gente pudesse debater sobre um tema que ele sempre foi relevante. Eu acredito que agora, pós-pandemia, ele vai se tornar ainda mais relevante, né? Que é a importância das categorias de base e o futebol de base pós-pandemia, né? Nós, infelizmente, estamos vendo aí, que somos do meio, muitos clubes que pararam os seus departamentos amadores, né, de futebol de base, muitos profissionais sendo desligados do clube, e também atletas, né, que vinham tendo uma sequência e, devido à pandemia, se encerrou as atividades. Então, a gente vai aí, estamos ao vivo pelo Facebook da página, pelo YouTube também, com grande apoio aqui do grupo da TV Atlética do Estado do Amazonas, a TV do nosso querido Siqueira Júnior, um fenômeno do Brasil aí que sempre está cobrindo o Pitbull. Quero mandar um abraço aqui para o Leonardo Sena, repórter do OPLAC, do Grupo Atlética, que sempre vem nos prestigiando e está acompanhando a live para que possa também, através da mídia, expandir as nossas colocações e pensamentos, né? E também os demais profissionais que aqui estão aí conectados, ouvindo, vendo, assistindo, para que possam estar debatendo sobre o tema. Eu vou abrir, nesse primeiro momento, eu vou direcionar algumas perguntas aí aos colegas, e aí os colegas vão colocando os pontos de vista, as colocações em cima da situação, para que a gente possa, depois mais para o final, a gente faz um bate-papo geral, beleza? Pode ser? Pode, tranquilo. Vamos começar a noite aí. Eu vou direcionar uma pergunta para o Rafael Barreto. Rafael, você que está à frente aí do futebol de base do Goiás, qual é o que você vê do tamanho do prejuízo que fica a interrupção desse trabalho com essas categorias que já vinham sendo feitas e agora, devido à pandemia, por exemplo, um atleta que vinha tendo a sua transição do sub-15 para o sub-17, do 17 para o 20, e de repente tudo se paralisou, os atletas, o clube parou o departamento amador. Como é que você projeta esse retorno e o que você vê que foi mais prejudicial a essas categorias e a esses referidos atletas? Boa pergunta, Henrique. Boa noite a todos. Henrique, eu estava comentando exatamente sobre isso com os colegas do Goiás, e nós usamos como exemplo os atletas do Sub-15 do nosso clube. Nós disputamos a Copa Votorantim em janeiro, a equipe retornou para Goiânia, entrou de férias, e quando estava retornando aos treinamentos para o campeonato estadual, veio a pandemia. Então você imagina, um atleta que fez a transição do Sub-14 para o Sub-15, participou de uma competição, entrou de férias, participou de 1 ou 2 semanas de treinamento e veio a pandemia. Agora você imagina se essa situação, se ela se expande até o final do ano, por exemplo. No ano que vem esse atleta já é atleta do Sub-17. E a gente sabe que quando há a transição da categoria, o primeiro ano é muito complicado, o primeiro ano é muito difícil. Então esse atleta, na verdade, se essa pandemia perdurar por muito tempo, ele não vai perder, não é só 2020, ele pode estar perdendo 2021 também, né? Então, a gente vê com muita tristeza, a gente vê a preocupação dos atletas, a preocupação dos profissionais envolvidos no processo, e claro que esse pensamento a gente pode estender também para os atletas sub-17 que fizeram a transição do sub-20, e os atletas do sub-20 que fizeram a transição para o profissional. Então, a gente sabe que esse meio
do futebol, principalmente futebol de base, de formação, já é um meio muito competitivo, já é um meio muito difícil, né? Onde os atletas têm que viver longe da família, onde os atletas têm que estar em período de treinamento, os atletas alojados no clube, ainda passar por esse tipo de dificuldade. Então, por mais que o clube seja um clube organizado, que tenha um planejamento, que esteja fazendo treinamentos através das redes sociais, através das plataformas, a gente sabe que isso é só para não perder, né, para minimizar que não tem a mesma eficácia, né? O menino acaba, e também psicologicamente acaba atrapalhando muito, né, esse momento de indefinição, né? Com certeza. Então a gente sabe que é só para minimizar a perda, né? A gente sabe que o processo é muito difícil, o treinamento físico, por exemplo, não tem especificidade nenhuma, é só para o atleta manter as valências básicas para o retorno. Então a gente sabe que o treinamento técnico, o treinamento tático, os estímulos são totalmente diferentes, então a gente consegue só dar o básico, né? E a gente precisa retornar logo, porque senão várias gerações vão sofrer muito com essa pandemia. Sim. Não, perfeito. Eu acho que é realmente isso aí, né? Na verdade, está se fazendo um trabalho para se manter, mas não com tanta eficácia, né, Rafael? Eu vou fazer uma pergunta agora para o Baresi, que na parte mais lenta do campo, o que você vê aí, Baresi, em relação a esses atletas, o grupo que vinha trabalhando, né, veio de uma Copa São Paulo, né, que fez uma competição sub-20, vinha aí numa crescente, já se preparando para o Campeonato Paulista, e de repente vem a pandemia e se paralisou tudo, estão indo aí para 60, quase 90 dias paralisado, como o Rafael bem mencionou aí, existe atividades, né, onde estão sendo feitas de forma online, mas não é a mesma coisa que, por exemplo, está sendo direcionado pela comissão técnica, principalmente pelo treinador. O que é que você vê que de repente, você vai ter mais dificuldade no reencontro com um grupo de atletas, do momento que você teve a paralisação e agora no momento da retomada? Bom, o Rafael adiantou bem aí, né, a perspectiva dos atletas, né, a vivência de como que eles estão vivendo nesse momento, né, e um tópico importante a ser abordado, o que a gente está encontrando de dificuldade, né, é essa individualidade, né? Por exemplo, tem atleta que tem uma quadra para treinar, tem atleta que tem um campo para treinar, tem atleta que só tem a rua para treinar, e tem atleta que só tem o quintal dele, da casa dele para treinar. Então, é muito difícil isso, uma situação muito complicada. E fora isso, a equação mental, ou seja, o estado mental desse atleta, a ansiedade que isso causa, porque eu imagino, eu sou ex-atleta, eu tenho uma vivência grande no futebol, assim como os demais companheiros aqui, eu vivi a vida no futebol, nós estamos no futebol, e a gente sabe que quando nós estamos nessa idade de 15, 16, 17 anos, sub-20, enfim, plena formação aí, esse nível de ansiedade é muito grande em todos os sentidos, principalmente no mental, né? E aí o atleta acaba ficando num estado muito abatido, né? E isso faz parte nesse momento, né? E em contrapartida, o que nós temos feito, vou dar o exemplo do Guarani agora, para amenizar isso aí, a gente tem feito reuniões uma vez na semana para ouvi-los, né? A gente quer ouvi-los, né? Porque falar nesse momento é muito complicado, né? Então a gente pontua algumas coisas e a gente pede para eles falarem alguma coisa da situação que eles estão vivendo, né? E os relatos que a gente está recebendo são muito negativos, muito negativos, e nos deixa muito preocupado, né? Isso nós estamos falando de atletas hoje que estão com 18, 19 anos, agora imagina que está com 14, que está com 15 anos, né? O tanto que isso pesa mentalmente. Então, a maior dificuldade para nós, na retomada, né, é a gente reagrupar, dar uma condição mental o mais rápido possível, porque eles não vão deixar de saber jogar, né? Aquilo que eles aprenderam, eles vão continuar desenvolvendo, aquilo que eles vão, as características individuais, nós vamos continuar potencializando, mas se não houver um preparo mental, né, nessa questão, para recuperar essa saúde mental... afetou também muito o psicológico, né, Baresi?
afeta demais, porque eu vejo por mim, né, no ambiente aqui de casa, eu tenho 3 filhos, e a gente vê a ansiedade que é causada neles também. Então, a gente transporta isso também para os nossos atletas. Eu acabei de falar que o feedback é muito negativo, né? E não é de um, não, é todos. Tem atletas que não conseguem dormir, né? Tem atletas que não conseguem dormir antes das 2, 3 horas da manhã, né? Tem atletas que ficam comendo enquanto está acordado. Então, vários tipos de problemas aí que isso está acontecendo, né? A gente sabe que nesse momento de aguda, né, dessa pandemia que nós estamos passando aí, não tem um escape, né? E é por isso que eu falei, né, dessa adaptação, né, o quanto antes, né, a gente poder voltar, claro, seguindo os protocolos aí, de acordo com as normas da saúde, né? Não vejo isso por onde também. Essa semana aqui em São Paulo a gente teve alguns clubes voltando já, né? Por exemplo, o Guarani está treinando não foi liberado treinamento para o Guarani, o profissional em Campinas. O profissional foi numa cidade, Santana de Paraíba, uma cidade aqui pertinho aqui de São Paulo, do lado. Então, estão ficando por lá, né? Estão treinando por lá, estão se alimentando por lá, então vão fazer praticamente até a cidade de Campinas ser liberada, né? Retomar a rotina, né? Exatamente. É um momento bem delicado. Vamos ao Rio de Janeiro agora, falar com o Vitor. Tá ouvindo aí, Vitor? Estou sim, Henrique, pode falar. Vitor, eu queria que você colocasse a colocação, você que está à frente aí do departamento de futebol do Botafogo, qual é em cima do que o Rafael falou, né, do momento da parada e o Baresi, o que é que você enxerga após o retorno, o que é que precisa ser trabalhado tanto nos atletas e até, como o Baresi mencionou aí, até nós, os profissionais aí de comissão, diretoria, acabam tendo afetado, né? Qual seria uma estratégia para que a gente possa tentar ter uma retomada mais próxima do possível do que quando a gente parou? É verdade, como já foi colocado, é um momento bem complicado para todos eles, né? A gente tem vários atletas de idades diferentes, cada um em situações diferentes, então nossa preocupação é grande. Eu sou o coordenador do departamento de captação de atletas aqui das categorias de base, e a gente, para captação, durante todo esse período, a gente não tem tido uma demanda muito limitada, porque não está tendo campeonato, não tem jogo, não tem treino, não tem nada, a gente não consegue prospectar jogador, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não tem uma previsão, então, assim, para a gente tem sido bem complicado também passar por tudo isso, mas o principal que a gente se preocupa, né, como já foi colocado, é a saúde de cada um, a saúde mental de cada jogador. A gente tem feito atendimentos diários aí com os atletas, departamento de psicologia, serviço social, nutrição, que nesse momento são os mais importantes, né, porque precisam estar mais atuantes para que os atletas estejam bem. Numa escala menor, tem tido trabalho também de preparação física, embora a gente saiba, como os colegas falaram, não tem tanta especificidade, não tem tanta estrutura para fazer um treino físico, mas é feito dentro da preparação física um trabalho para que eles tentem não perder muita coisa e não voltar muito atrás, né? Mas a gente sabe que quando voltar vai precisar de um tempo de readaptação, né? Como o Sérgio colocou, eles não vão esquecer o que eles sabiam, a forma que eles jogavam, o entendimento, a leitura de jogo, isso vai ser a mesma. A gente tem até feito algumas lives com os treinadores, dando algumas pinceladas na parte tática e tal, mas assim, até mesmo para que eles se mantenham em atividade, porque todos eles, a gente na nossa idade já tem uma cabeça mais tranquila, a gente está com muita saudade, querendo voltar. Imagina eles que são mais novos, né, que vivem disso, como foi colocado no início da live, tem a situação de estar atrapalhando a formação deles esse tempo parado, mudando de categoria, alguns esperando idade profissional. Imagina a cabeça deles como está, vendo tudo isso e pensando em definir a vida deles, o que vai acontecer, né? Contratos se encerrando. Então, a gente tenta sempre estar tendo essas atividades com eles diariamente para poder manter uma rotina, manter o mais próximo do normal que a gente possa, né? De estar junto, de falar de futebol, de fazer uma movimentação com o corpo.
porque realmente tem que cuidar muito da saúde, da mente, do corpo, para que volte o mais próximo possível do ideal. Mas, lógico, a gente aqui no Rio, pelo menos, não tem ainda previsão nenhuma de volta, os números ainda estão bem altos, ainda aumentam, né? Embora o profissional aqui no Rio tenha voltado, enfim, isso deu bastante conversas aqui no Rio, mas para as categorias de base ainda não tem previsão nenhuma. Quando voltar, a gente vai ter que seguir os protocolos muito, né, no início do ciclo. Não sei como vai ser para todas as categorias, ter que cumprir todos os protocolos. A gente tem 20, de 11, né, de atleta já de 7, 8, 9 anos que a gente já faz uma iniciação. Então, a gente vai ter que cumprir tudo que os órgãos de saúde, as autoridades passarem, mas o principal agora, nesse momento, é atendê-los, estar próximo deles, próximo da família, dentro do que o clube puder fazer para ajudá-los a passar por esse momento. Não, perfeito. Tá ouvindo aí, Lucas? Você tá ouvindo? Tá oscilando bastante seu sinal aí, né? Mas agora eu vi que você voltou. Tô ouvindo sim, eu tive algumas quedas aqui, tá picotando um pouquinho, não estou conseguindo ouvir vocês com perfeição, como eu estava no começo, mas eu acho que dá para tentar participar e estou conseguindo ouvir sim. Não, beleza. Eu queria saber de você, Lucas, o que você, como o Vitor disse aí, a nossa questão do nosso retorno, né? O que você projeta e acha que seria o retorno de uma forma ideal aí para o departamento de futebol de base? Voltar gradativamente por categorias ou, de repente, se montar uma nova estratégia aí para que a gente venha a dar sequência nas categorias de base? Tem muitas federações do Brasil aí, a gente vem recebendo informações de que não vão realizar competições de base, né? Então, como que você vê isso aí? Você vê isso algo automaticamente prejudicial à formação do atleta, mas o que você acha que seria o ideal, um retorno para que aqueles atletas não percam aquilo que eles vinham conquistando? Porque o Audax é um clube aí referência em categoria de base, e vocês têm todas as categorias muito fortes, né? Você tá ouvindo aí? Tá com um pouquinho de delay e cortou o final, mas eu acho que vocês estão conseguindo me perfeitamente. Agora a gente está te ouvindo. Agora estão sim. Ouvindo? Você entendeu a pergunta e a colocação? Tá. Não, eu entendi sim, só o finalzinho cortou, mas eu entendi o contexto. É um grande desafio, é uma questão muito abrangente, muito complexa. Nós estamos passando por um momento onde o Audax, por exemplo, planejou excursões junto aí às suas categorias menores para o exterior. Nós fizemos vários planejamentos, né, de avaliações em outras cidades. E assim, a pandemia pegou todos de surpresa, né? A nossa intenção, nossa finalidade esse ano era fazer algo até mais grandioso do que vinha sendo feito nos anos anteriores. E a gente se deparar com uma situação onde a gente não consegue sequer fazer, né, o que nós vínhamos tendo nos outros anos, é decepcionante, não é culpa de federação, não é culpa de ninguém, é uma fatalidade. E assim, é uma grande responsabilidade. A maior preocupação nesse momento é justamente o conteúdo que cada atleta perdeu. Então vamos imaginar um atleta 2000, o ano jogar na categoria sub-17, bom e do ano ruim, onde o ano bom o menino tem 17 anos, está na categoria sub-17, o ano ruim ele tem 16, é um ano mais novo, ele não vai ter o mesmo tempo de competição, de treinamentos, de absorção de conteúdos que um outro atleta em outro ano teve ou vai ter na sua vez de estar na categoria sub-17. Então é um período que não volta, que não tem uma vez só que o atleta tem, então a gente está se reunindo constantemente com os atletas, constantemente com as comissões técnicas, justamente para que isso seja tenha o mínimo de impacto possível na formação dos atletas.
perder todo mundo vai, mas nós estamos fazendo o possível e o impossível para que se perca o mínimo possível, né? Eu espero uma flexibilidade parte das federações em relação às competições. Por exemplo, um atleta que é 2000, ele é o último ano dele de sub-20, ele praticamente perdeu o ano, né? Então eu acredito, a Federação Paulista, eu acredito, por exemplo, que vai liberar os atletas nascidos em 2000 para disputar. Tá cortando, Lucas. Acho que caiu a conexão dele lá. Vamos dar sequência aqui enquanto eu resolver o problema técnico lá. Ô, Henrique, eu queria até fazer uma colocação e saber do professor Baresi e do Vitor o que eles acham a respeito do assunto, porque nesses treinamentos a gente sabe que, principalmente, a dimensão física dá para ter um controle melhor, né? Preparador físico junto com o fisiologista, dá para acompanhar o treinamento, existem alguns protocolos. Em relação à técnica também, dá para fazer alguns trabalhos, mesmo que sejam analíticos, mas o atleta ainda consegue ainda ter um estímulo ou outro, mas me preocupa muito em relação à parte cognitiva e a parte de tomada de decisão do atleta. Na minha opinião, esse período que nós estamos perdendo, esses atletas, principalmente os mais jovens, é um período que, em relação a esse assunto, a esse tema, eles não vão conseguir recuperar, sabe? É um período... O treinador, ele pode até conseguir passar alguns comportamentos de jogo, passar algumas situações, né, do modelo de jogo da equipe, mas o estímulo ao jogador, o estímulo de pensar o jogo, o estímulo de se comportar dentro de uma partida, infelizmente, esse tempo que a gente está perdendo, vai ser muito difícil de recuperar. Então, a preocupação muito grande no sentido da formação integral do atleta mesmo. Pode responder, Baresi. Depois eu vou ver o Bom, o Rafael, ele pontuou algumas coisas bem interessantes, né? A gente só consegue potencializar os nossos atletas, né, a partir do momento do treinamento, né? Quando a gente coloca, né, aquilo que é para ser exercido dentro do planejamento que nós traçamos, né, e aquilo que a gente tem como objetivos de trabalho. E dentro de um trabalho sistêmico, né, esses atletas, certamente, eles não terão como recuperar esse tempo perdido. Mas, por outro lado, nós podemos, a gente não sabe quando nós vamos voltar ainda, né? Por outro lado, nós temos a capacidade, né, de minimizar essas perdas, né? Nós falando dos treinadores dentro de campo, né, nós temos uma adaptabilidade muito rápida, né? Diferente na minha visão, dos treinadores europeus, que tem um pouquinho ainda de demora para se adaptar. O treinador brasileiro não, ele se adapta rápido, e essa é uma situação muito difícil para todos nós, né? Mas eu creio que, através de estratégias bem elaboradas, nós vamos conseguir minimizar, sim, através desses treinamentos sistêmicos, né, para potencializar de uma forma mais agressiva, né, esses tempos que nós ficamos parados, né, para não causar tantos prejuízos no futuro na formação desses atletas. Vitor. Não, é verdade, muito bem colocado, né? Realmente faz muita falta. A gente sabe, trabalhando com base, a formação do atleta necessita muito dessas vivências, do que é trabalhado ali no dia a dia, né? Do tipo de jogos, competições, que alguns anos, como a gente já colocou, estariam tendo bastante agora, né? Alguns jogos mais difíceis, alguns campeonatos fortes, e isso ia ajudar muito na formação dos atletas, e a gente não está tendo, né? Embora a gente consiga trabalhar a parte física um pouco, como foi colocado, a parte tática, algumas coisas, e técnica, a gente tem tentado também, através desses trabalhos online, trabalhar um pouco do lado cognitivo, enfim, algumas coisas neurológicas, para que a gente possa estar evoluindo o atleta, mas, lógico, não é a mesma coisa, não é normal do que a gente fazia sempre, né? A gente tem até dificuldade, algumas vezes, né, de atletas
conseguirem muito acesso à internet, né? A gente não consegue, às vezes, atingir a todos os atletas do elenco, mas a gente tenta estar chegando a todos eles e fazendo um trabalho interdisciplinar para poder desenvolvê-lo da forma mais completa que se pode durante essa pandemia. Né? Não, perfeito. Uma das situações também, né, colegas, que a gente vê aí com um pouco de dificuldade no nosso calendário de futebol de base nacional, são as poucas competições, de repente, das equipes dos eixos não tão localizados quanto o Rio e São Paulo, em ter competições de alto nível para ter esse nível de confronto, né? Por exemplo, nós pegamos aqui a região norte, você tem grandes equipes aí, como Paysandu, Remo, até propriamente no Amazonas, vem se crescendo muito a questão das categorias de base, só que aqui existe uma dificuldade muito grande, onde você propriamente não pode ter esse confronto direto. Por exemplo, o Campeonato Paulista Sub-20, onde disputa o próprio Audax, o próprio Guarani aí do Varese, até o Carioca também, né? Acredito que o Goiano também seja assim, mas o Paulista seria uma referência porque você tem aí, um mini brasileiro, né? Onde você encontra equipes que de repente não são tão conhecidas pelo futebol profissional, que é o caso de Mirassol, agora o Red Bull numa crescente, Desportivo Brasil, mas são equipes que vêm muito forte nas categorias de base, né? Que se montam uma estrutura realmente de formação muito forte e que visam formar os atletas e sempre vem chegando. Então, eu queria pontuar também essa questão da falta de um calendário mais extenso para que, por exemplo, você possa ter um time do Norte confrontando um Goiás, para que você possa ter um nível de confronto e de dar esse ritmo para os atletas, né? Porque automaticamente você acaba formando, mas você também tem que dar o ritmo de competição para ele, para que ele tenha essa adaptação, né? E eu queria até que os colegas colocassem aí a importância das competições para cada segmento da formação, né? Por exemplo, o Rafael citou aí a Copa Votorantim. O Atlético Amazonense teve o privilégio de participar da edição de 2019, onde para os nossos meninos de 14, 15 anos foi uma experiência fantástica. Os meninos aqui estão iniciando uma caminhada no futebol aqui do Norte, saem muitos, até atletas do interior do Amazonas. E a gente chega lá para se deparar, para jogar contra Goiás, Red Bull, Internacional, Grêmio, a gente propriamente enfrentou o Coritiba, o Ituano. É uma experiência fantástica, então isso acaba que a gente consegue dar essa visibilidade para os atletas. Eu queria que vocês colocassem aí, eu vou começar, como a gente está começando pelo Rafael, que você pontuasse o que você enxerga de a importância dessas competições para que, por exemplo, até mesmo a equipe do Goiás possa ter esse confronto, por exemplo, contra as equipes do Sudeste, contra as equipes do Sul, para que vocês possam estar formando esse atleta nesse ritmo de competição de alto nível. Muito importante, mas o calendário da base já vem melhorando muito no nosso país. Né? Esse ano a gente tem como exemplo o Campeonato Brasileiro Sub-17, que é a primeira edição. Infelizmente a pandemia já o ano passado teve a Copa. O ano passado iniciou a Copa Brasil Sub-17, né? Foi o campeão do vice, né? Esse ano chegou a ter a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Né? O Goiás enfrentou o Vitória da Bahia aqui em Goiânia. Infelizmente veio a pandemia. Então nós já temos o Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20. Eu imagino que vem melhorando muito o calendário de base no nosso país. Necessitamos ainda de uma competição nacional Sub-15, na minha opinião. Né? A gente tem informações que a CBF vem tentando viabilizar o Campeonato Brasileiro Sub-15 também, a partir do próximo ano ou 2022, mas a competição é a melhor ferramenta que a gente tem de avaliar o atleta, é a melhor ferramenta que a gente tem de controlar a sua evolução, em questão de minutagem, em questão de estilo de jogo, né? Você pode ter oportunidade de enfrentar equipes de outros eixos do país. Então, é de suma importância, vem melhorando muito o nosso calendário, o calendário da base nacionalmente, e acredito que vai melhorar mais ainda. Não, perfeito. Varese, sobre a importância das competições nacionais. Não, perfeito. Acho que o Rafael, ele sintetizou bem aí. Só complementando, né? Se o treinamento é o jogo e o jogo é o treinamento, né? A questão anterior, né? E essa complexidade do jogar,
ela envolve também um nível de competição maior para o próprio desenvolvimento do atleta, né? Eu passei quase 10 anos nas categorias de base do São Paulo e a gente tinha, pelo menos, fora o Campeonato Paulista, e depois, né, recentemente, quando veio a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, né, e nós não tínhamos tantos jogos competitivos, né? Então, nós sempre pedimos 2 torneios internacionais, né, no primeiro semestre e 2 no segundo semestre, né? Para as categorias, não só no Sub-20 na época, mas para o 17, para o 15, para o 14 e até algumas para o 13. E muitas das vezes nós éramos atendidos. Daí a importância, né, do aspecto de formação do atleta, quando ele tem a minutagem não só de jogo, mas também de jogos decisivos, a importância da formação para que a gente potencialize esse grau de ações cognitivas durante esse processo, né? E hoje os clubes, né, eles fazem esse processo através da análise de desempenho, né? Eles têm esses dados aí de uma forma muito técnica, né? Isso contribui bastante para a formação do atleta. Não, perfeito. Vitor, a importância das competições nacionais de base. Eu concordo com o que o Rafael e o Sérgio falaram. Quando você começou a falar da pergunta, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso que o Rafael colocou, de que o calendário ele tem tido uma melhora. Há uns tempos atrás a gente não tinha tantas competições a nível nacional, principalmente descendo as idades, sempre teve Copa São Paulo, né, começou ali no Sub-20, hoje a gente já tem no Sub-17, tem esse movimento para que se tenha no Sub-15 também. E eu acredito muito que para você formar o jogador da melhor forma possível, formar melhores jogadores de forma mais completa, eles têm que vivenciar esse tipo de jogos. Né? A gente, por mais que tenha o estadual seja uma boa competição, mas a nível nacional, vivenciar, como o Rafael colocou, diferentes escolas, a gente sabe que o futebol gaúcho tem uma popularidade, né? No Nordeste tem outra, então isso para você, na formação, durante a carreira do atleta, para entregar lá no profissional, um atleta mais completo, mais experiente, mais acostumado com esses tipos de jogos, que é o que eles vão enfrentar no profissional, quando ele subir, quando chegar ao profissional, né? Então, isso facilita muito a adaptação dele ao longo dos anos, ao longo das categorias, a ele chegar no profissional com toda essa vivência. Então, realmente, acho que melhorou, acho que ainda pode melhorar mais, né? Como a gente colocou ali para a categoria sub-15, acho que quanto mais campeonato desse a gente tiver, melhor. A nível internacional, então, engrandecedor para os atletas. A gente já teve aqui no Botafogo algumas viagens alguns anos atrás, e os atletas realmente voltavam. E aí, não só pela parte dentro de campo, mas culturalmente também, nem sempre eles teriam essa oportunidade de jogar fora do país, de ver escolas de países diferentes, jogar contra potências europeias, e a gente via na época que realmente isso ajudava muito na formação do atleta, e eles chegavam no profissional já numa outra situação, né? Então isso eu creio que seja importantíssimo, acho que a gente tem que continuar ainda mais. Infelizmente a pandemia aí atrapalhou, mas esse caminho que vem sendo aí de ter um brasileiro sub-17 e sub-20 esse ano tem um brasileiro mais longo também, então acho isso importante, acho que deve se fazer cada vez mais isso, porque são esses tipos de jogos competitivos, jogos difíceis, né, jogos de situações diferentes, que vão fazer ali o atleta evoluir, o atleta amadurecer, a gente conseguir trabalhar ele da melhor forma, e até mesmo, isso eu estou falando dentro do campo, mas até coisa simples, como de jogar em estádios, como a gente joga na categoria de base, estádio profissional, né? Antigamente não se tinha muito isso, né? Então hoje o atleta top, ele já jogou na Arena da Baixada, com grama sintética, ele já jogou em vários outros campos aí do Brasil. Isso facilita, na realidade, a adaptação dele no profissional, né? Porque ele já chega com um patamar mais elevado de situações que enfrentou na formação, né? Exatamente. Quando ele vai chegar no profissional, que ele vai pisar nesse campo, pegar no Barradão, no Nordeste, enfim, aonde for, né? A gente vai falar do Brasil inteiro, ele já está acostumado, ele já jogou lá, ele já sabe, ele já conhece, é uma coisa que também facilita. Então, eu acho sempre válido essa iniciativa e acho muito importante para a categoria de base. Não, perfeito. Lucas, sua colocação sobre a importância das competições nacionais de base. Henrique, assim como os colegas, eu acredito que
as competições nacionais de base, elas são fundamentais. A questão do brasileiro sub-15 é uma questão que eu, particularmente, brigo e defendo já tem uns anos, né? Acredito que vai ser um grande facilitador, vai aprimorar consideravelmente aí o processo de formação dos atletas. Um campeonato brasileiro sub-15 iria proporcionar aos atletas várias situações que eles só passam a vivenciar, de repente, em categorias superiores, como jogar num estádio profissional, numa arena, jogar uma partida que é transmitida aí via Sport TV, enfim, uma visibilidade maximizada, né? Então, quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente vai corrigir os erros, mais cedo o atleta vai vivenciar isso, e logo ele tem grandes chances de ser um atleta mais competitivo, mais condicionado. Existe também uma grande discussão que em grupos, em fóruns que eu participo, em relação à Copa São Paulo, né? É uma competição que nós temos aqui em São Paulo todo começo de ano, que, enfim, quem trabalha, quem participa sabe da relevância, né? E eu acredito que competições parecidas com a Copa São Paulo poderiam ser estudadas, poderiam ser implantadas também nas outras categorias, né? A gente vê aí a Copa BH, que, enfim, nos últimos anos, na categoria Sub-17, fez um pouquinho desse papel, mas ainda não da mesma forma. Muito se fala da Copa Votorantim, mas eu acredito que esse tipo de competição... Tem a Copa Santiago também, né? Sub-17. Isso, tem a Copa Santiago, mas assim, é diferente, né, Henrique? A questão da visibilidade... Em proporções, equipes, né? Tudo, né? Sim, por exemplo, eu tenho certeza, cara, que tem muito atleta que, se você falar o que é a Copa Santiago, o que é a Copa Alegrete, ele não sabe nem do que se trata, qual categoria em que época do ano é disputado, né? Então, assim, eu acredito que a Copa São Paulo é um case muito bom, pode ser melhorada até, pode, claro, mas ela poderia ser estudada e migrada para outras categorias, porque é uma competição que promove grandes partidas, que, enfim, proporciona ao atleta jogar num estádio maior, jogar com torcida, jogar com o jogo sendo transmitido, né? Então, assim, eu acredito muito na importância das competições nacionais, justamente para que a gente aumente, né, digamos assim, a nota de corte em relação às competições, né? Eu acredito que as equipes ganhariam muito mais. Para um Goiás, por exemplo, seria muito interessante enfrentar o São Paulo no Sub-15, enfrentar um Palmeiras, do que simplesmente, de repente, jogar o Campeonato Goiano, né? E vale para todo mundo. Eu acredito muito que é uma coisa que precisa ser executada de uma forma até urgente, porque é uma etapa que a gente brinca até aqui no Audax que é a mais importante, né? Os 15 anos ali, que é quando o atleta começa a realmente participar de jogos mais, digamos assim, com caráter de jogo comparado ao Sub-11, ao Sub-13. Então, muitas das crenças que o atleta desenvolve internamente, muitas das coisas que ele vai botar em prática ao longo da sua vida como atleta, ele absorve, ele adquire nessa etapa, né, de iniciação, nessa etapa de Sub-15. Então, essa questão... Ele passa, na realidade, a ter um nível de competitividade maior, né, nessa categoria, do que as mais baixas, né? Com certeza, eu sou um grande defensor dessa ideia do brasileiro sub-15. Não, perfeito. Vou compartilhar com os colegas aqui, segundo uma conclusão do economista Fernando... Deixa eu só ver se alguém... Segundo a conclusão do economista Fernando Ferreira, dono da Pluriconsultoria, empresa especializada em gestão financeira no esporte, a categoria de base é a solução para o futebol profissional após pandemia. Eu queria saber, vamos nessa mesa redonda aí, começando sempre pelo Rafael, qual é a importância da base agora no futebol profissional nesse período pós-pandemia? Os cofres dos clubes automaticamente estão praticamente se esvaziando porque está se gastando e não está entrando receita, nem cotas de TV, nem patrocínio, principalmente em renda de jogos. Coloque seu ponto de vista e sua colocação, Rafael, a importância da categoria de base no futebol profissional agora, nesse momento pós-pandemia. O Henrique, na verdade, o futebol de base vem sendo a solução muito antes da pandemia, na minha opinião. Perfeito. Certo? Os clubes brasileiros, a gente sabe da realidade da maioria deficitária, a maioria com muitas dívidas, então a maioria dos clubes não conseguem mais
recursos. Então, o futebol de base vem sendo a solução há muito tempo, né? Você trabalhar a formação de um atleta que possa te dar um retorno técnico e também um retorno financeiro, isso é muito importante, isso é a solução para os clubes brasileiros. A gente vê como exemplo do futebol brasileiro hoje a equipe do Flamengo, por exemplo, que noticiou essa semana que vai receber só de parcelas de venda de jogadores da base mais de 50 milhões agora, nesse mês de julho. Quer dizer, todas as equipes sofrendo muito, perdendo patrocinador, perdendo investidores nesse momento de pandemia, porque a pandemia afeta todos, né? Afeta as empresas, as indústrias, afeta os patrocinadores das equipes. Então, as equipes, todas elas, sofrendo muito, e o Flamengo tendo um valor desse a receber de venda de atletas formados na categoria de base, né? Eu posso citar do Goiás também, todos sabem, a venda do Léo Senna agora para a equipe do Atlético Mineiro, também veio num momento muito importante. Eu posso até compartilhar com vocês, essa venda vai dar um suporte melhor para a base, pelo menos no resto desse 2020, então, para a diretoria acreditar no trabalho, para a diretoria poder entender que base não é gasto e sim investimento. Então, cada vez mais, né, os clubes vão precisar dos atletas, eles serão lançados cada vez mais jovens nas equipes profissionais, e por isso a importância ainda maior de qualificar esse trabalho. Nós teremos que apresentar atletas para o departamento profissional cada vez com mais capacidades, cada vez prontos para poder tanto servir a equipe profissional como também em questão do mercado internacional. Então, a base já era muito importante e vai ser ainda mais, graças a Deus, né? Isso acho que vai ser muito bom. O clube que souber aproveitar esse momento, apesar das dificuldades, apesar da falta de orçamento, de investimento, mas o clube que conseguir sistematizar o trabalho, conseguir fazer um bom planejamento, com a comissão técnica competente, né, um trabalho integrado, com metodologias, com certeza ele vai render muitos frutos no futuro. Não, perfeito. Baresi, sua colocação sobre a importância do futebol de base no futebol profissional pós-pandemia. É fundamental, né? Fundamental, essencial e eu diria que vital, não só agora, pós-pandemia, né, mas como sempre, né? Se nós pegarmos os grandes clubes aí, o São Paulo durante muito tempo predominou, e depois, agora, hoje os clubes, eles evoluíram, eles se estruturaram e brigam, né, brigam de igual para igual aí com qualquer outro um clube de nível menor, né, pela estruturação e por isso muito passa por isso muito que o Rafael falou, né, através de contratações de bons profissionais, através do desenvolvimento de potencializar o DNA do clube, né, isso é muito importante. É o que nós estamos fazendo hoje lá no Guarani, um projeto sério, voltado praticamente para a formação desses atletas, e a gente sabe que Rafael abordou de uma forma muito feliz, esses processos foram antecipados, né? Estão cada dia mais antecipados, muito por causa da saúde financeira dos clubes, né? E isso recruta agressivamente essa antecipação desses processos. Então, o clube que tem sistematizado o desenvolvimento desses atletas que já estão sendo monitorados e que possivelmente já sabem quais vão subir para o profissional. Esses têm que desenvolver, claro, de uma forma conjunta, mas esses atletas que o profissional vai requerer a qualquer momento e com isso vai antecipar esses processos, tem que ser potencializados através dessa metodologia de trabalho, através desses bons profissionais no dia a dia, para que quando isso acontecer, né, esse atleta seja valorizado e vendido para dar o retorno para o clube, né? O que nós vemos algumas vezes, né, é o que o atleta bate e retorna, né, por haver antecipado parte desse processo, né? Mas os clubes estão cada vez mais entendendo a forma como tem que se fazer. Inclusive, hoje eu estava lendo uma matéria do São Paulo. São Paulo está se preparando para vender três atletas que tá chegando próximo de 1 bi, esses três juntos, 1 bi, para sanar as dívidas
que por 2, 3 anos consecutivos atingiu de uma forma muito agressiva o São Paulo. Estou dando um exemplo do São Paulo, mas com outros clubes também acontece da mesma forma. Sim. Perfeito. Vitor? Então, eu acho exatamente isso. Acho que antes dessa pandemia a base já era importantíssimo e agora realmente se tornou mais ainda, né? Minha opinião sempre foi, mesmo antes da pandemia, eu acho que qualquer clube, e aí independente do nível financeiro dele, a primeira coisa que ele tem que fazer na montagem do seu elenco profissional é olhar para a base, né? É olhar para o que você tem em casa, é olhar para ter um processo de transição base profissional bem alinhado, né? Com diretrizes bem definidas, e com um plano de carreira para o atleta, com a visão aonde você vai prospectar que o atleta chegue, qual o direcionamento para aquele atleta, e aí a base vai ajudar não só com as vendas, né, com as revelações, com as futuras vendas que serão feitas, mas também com a montagem do seu elenco, que normalmente você consegue de uma forma, às vezes, mais barata, né, mais em conta, aproveitar o que você tem em casa, os jovens da base, que são atletas normalmente já identificados com o clube, que já sabem o que é vestir a camisa do clube, que já sabem o que a torcida quer, né, o que a torcida deseja, já são atletas formados da forma que o clube deseja que ele jogue, se você tem um trabalho alinhado, um processo a longo prazo, né? Então, a categoria de base vai te dar um retorno técnico, vai te dar um retorno financeiro a longo prazo com as negociações, com as futuras vendas que podem surgir disso aí. Então, é primordial que os clubes entendam isso, tenham essa visão e trabalhem em cima disso, sempre pautado pelas diretrizes, um trabalho, como o Sérgio colocou, uma metodologia importantíssima para você fazer essa transição na hora certa, da forma certa, e vai ajudar tanto o seu time, tanto na montagem do elenco, quanto também na parte financeira, com as revelações e futuras vendas. Eu acredito muito nisso. Lucas? Tá sem microfone aí, Lucas. A gente não tá te ouvindo. Perdão. Assim, o Audax é um clube até suspeito, né, nessa questão, porque é um clube que utiliza 100% dos seus atletas da base no profissional. Todos os atletas, hoje no Audax, no profissional, eles são formados no clube. É claro que, ao contrário aí dos colegas que estão em equipes que disputam divisões nacionais, estão em Série A, Série B de brasileiro, o nível, claro, né, de uma Série A2, onde o Audax está hoje no profissional, é menos complexo, né? Mas, a gente vê aí Bruno Guimarães, formado no clube hoje, brilhando no futebol europeu, Vitinho no Flamengo, enfim, são vários os cases. O Paulinho disputou agora 2 Copas do Mundo, um atleta formado no clube. Então, mostra que o trabalho não só atende o nosso profissional, como também atende o mercado, atende o futebol brasileiro. Hoje, na Série 2, a divisão que o Audax disputa, a maioria absoluta das equipes que estão na nossa frente praticamente perderam seus elencos, eles não têm nenhuma perspectiva de retorno, enfim, de remontar as suas equipes. E o Audax é uma equipe que, por ter o elenco 100% formado no clube, não vai ter esse problema. Por ser uma equipe que trabalha a base e tem constantes lucros e retornos financeiros com venda de atletas oriundos das categorias de base, o clube também não vai ser tão afetado como os outros clubes que, de repente, necessitam de bilheteria, necessitam de aspectos afetados pela pandemia para sobreviver, né? Então, assim, como todos falaram, eu concordo, independente de pandemia, a base ela é sempre a solução, né? E quem trabalha a base bem, com critérios, com enfim, protocolos, aqui no Audax mesmo nós temos um perfil para cada profissional determinado, então nós temos qual que é o perfil do treinador que vai formar um atleta, qual que é o perfil do preparador físico, temos modelos de entrevistas antes de trazer esses profissionais, protocolos com objetivos de treinamento, posições e funções, controles de conteúdo, uma identidade de jogo, um objetivo de treinamento por categoria, enfim, vários mecanismos para formar um atleta com excelência e abastecer não só o nosso profissional, mas também o mercado, né? Então, assim, por trabalhar dessa forma, o Audax vai ser um dos menos afetados no Campeonato Paulista da Série A2, vai voltar
quase a mesma força, não vai perder aí nomes no elenco como outras equipes. Então, assim, eu acredito muito que a base ela é a solução, mas isso, independentemente de pandemia, ela sempre é a solução. Não adianta a gente olhar para a base só agora, esperar a primeira tragédia acontecer, para depois pensar em base, e sim devemos sempre ter esse pensamento enraizado dentro dos nossos princípios e dentro dos objetivos da instituição. Sim. Porque na realidade a gente enxerga aí que está tendo uma mudança de postura nos dirigentes, nesse sentido de que antes se contratava muito medalhão, você trazia muito jogador da Europa pagando muito caro, e hoje está se formando mais, né? Está se colocando mais jogadores, estão se trocando a nossa safra do futebol, e isso é muito importante. Vamos dar uma olhadinha lá no Facebook, tem muita gente aí acompanhando, o pessoal de São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Está lá o nosso amigo Rodrigo Colucci, lá de São Paulo, mandando um abraço para o Lucas. Celso Mota Rezende, de Manaus, acompanhando. Roberto Marciano, lá do Andreense. Nosso amigo Júnior Goiano, lá de Goiânia. E mandou um abraço aqui. Vamos ver onde é que está o abraço. Tá, falou aqui. Parabéns, Rafael Barreto. O Goiás revela muito. O Verdão do Cerrado é muito forte. O pessoal tá ligado aí. O doutor Renato, o pessoal de Tatuí, no interior de São Paulo. Eu acho que é um tema muito relevante, né? Onde muitas pessoas e profissionais também do futebol têm o objetivo de estar assistindo, compartilhando, que eu acho que nesse momento o futebol de base, não nesse momento, mas nessa nova mudança, né, de visão do dirigente brasileiro, o futebol de base passou a ser mais valorizado, né? Para a gente seguir aí até a gente logo encerrar, eu queria colocar um tema aqui, para que a gente possa, para mim que eu pegue a opinião de vocês aí, o público ouça profissionais do gabarito de vocês darem a opinião. A categoria de base, para ela ser considerada uma boa categoria de base, ela precisa ser só formadora ou ela também precisa ser forte competitivamente? Aquele bom e velho ditado, precisa vencer para ser bom. Isso se aplica na base? Vamos começar pelo Rafael Barreto. Rafael. Ô, Henrique, eu particularmente eu não acredito muito nessa divisão, não, tá? Eu acho que para você formar atletas, você tem que formar atletas vencedores. É claro que apenas o resultado não pode ser o principal, né? Mas você formar atletas vencedores é importante. Então, vencer também faz parte da formação e faz parte da realidade das categorias de base. Agora, é claro, vencendo com planejamento, vencendo com qualidade de jogo, vencendo, respeitando a metodologia e a cultura, a história do clube. Então, isso, eu não consigo fazer essa diferenciação, sabe? Não, na base, vencer não importa. Importa sim, mas importa vencer com responsabilidade, com qualidade, né? Você colocar a formação do atleta em primeiro lugar, e você fazendo isso tudo, um trabalho sistematizado, um trabalho dinâmico, respeitando o planejamento, você vai vencer, é um processo natural. Então eu acredito que é importante sim, as duas coisas podem caminhar junto. Baresi. Então, o Rafael, ele pincelou as nossas respostas, né? Não tem muito por onde fugir disso, né? Quando você desenvolve um trabalho em excelência, você tem bons profissionais, você faz a sua captação agressiva, você tem uma metodologia de trabalho em cima do DNA de formação do clube, né? Automaticamente você está formando esse atleta competitivo que é tão importante para o desenvolvimento, porque na hora que chegar lá em alto nível, se ele não for competitivo, ele fica para trás. Não tem como, né? Então, essa competição, ela está aliada à formação também, mas ela é tão natural que ela vai sendo desenvolvendo naturalmente, né? E através disso, como o Rafael falou, as duas coisas têm que caminhar juntas. Vitor. Então, é difícil falar depois do Rafael e do Sérgio, né? Porque, assim, acho que já foi falado bastante aí, né? A última eu vou inverter aí, que o Rafael pincelou, né, Rafael?
Não, eu concordo com o que eles falaram. Acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é como, né? Como você vai vencer, como você vai formar. Eu coloquei eu só te interrompendo um minutinho, Vitor, eu coloquei essa colocação porque existe muitas situações no futebol, vou te dar um exemplo, por exemplo, equipes que vão na Copa São Paulo. A equipe faz um baita de um ano, uma formação, consegue subir profissionais, mas vai lá, não tem um resultado tão expressivo, acaba caindo na primeira fase, se coloca-se em xeque o trabalho da diretoria e da comissão técnica. Poxa, o time foi lá, não se deu. Então, isso é uma importância que é um tema que se torna um pouco polêmico e também meio indefinido de diferentes opiniões. Eu também tenho essa. Então, eu só abordei esse tema aí para que vocês colocassem, porque tem essa dúvida aí no âmbito, né? Não, com certeza. Assim, a pergunta é muito boa. A gente tem bastante discussões dessas no nível de futebol de base, né? Futuramente, o futebol brasileiro ainda sofre muito com isso, profissional. Você vê treinadores aí saindo com pouco tempo de trabalho, porque não teve resultado. Então, lógico que a gente tem que pensar no todo, né? Então, eu acredito que o importante nas categorias de base seja realmente você a formação, você ter o seu trabalho bem definido, aquilo que o clube deseja, né, o perfil, o modelo de jogo, as ideias, o que você deseja formar, e lógico, dentro disso você fazendo um bom trabalho, fazendo uma boa formação com tudo isso alinhado, né, como o Sérgio falou, tendo os departamentos trabalhando bem, você vai estar fazendo uma boa formação e os resultados vão ser consequências naturais disso, né? Acho que não tem realmente como separar uma coisa da outra. O objetivo do futebol a gente sabe que é ganhar, então a gente não pode dizer que não é o principal. O objetivo é fazer gol, o objetivo é ganhar o jogo, são os 3 pontos. A gente trabalha em clube grande, tem realmente essa pressão, a gente, lógico, tem que ter bons resultados, tem que ter títulos, e a gente, lógico, quer formar o jogador, como a gente falou lá no outro tópico, acostumado a jogar jogos decisivos, acostumado a jogar decisão, acostumado a jogar os jogos que são complicados, que normalmente são as finais de campeonato, e acostumados a serem campeões, a levantar a taça, a chegar no profissional já tendo essa vivência, e isso é importante na formação ao longo do atleta. É lógico que foi aquilo que eu coloquei, não vai querer ganhar a qualquer custo, de qualquer jeito, e por isso que assim, acho que a pergunta é como, né? Como a gente vai ganhar, como a gente vai formar, isso para mim é o mais importante, e acho que as duas coisas acabam caminhando junto. Lucas, eu ia abordar esse tema aí, mas como foi pincelado, eu quero colocar aqui uma pergunta que foi feita que eu achei interessante, do Dr. Renato Moradi, lá de São Paulo. Como já pincelamos bastante sobre esse tópico aí, boa noite, está aqui. Gostaria da opinião de vocês, como preparar o jovem para a transição da formação para o profissional. Eu queria que você respondesse isso aí para a gente, Lucas. Coloque a sua visão. Como preparar o jovem para essa transição da formação para o profissional? Bom, Henrique, eu acho que até os temas, tanto que os meus colegas aí citaram, e essa sua pergunta, elas não deixam de estar vinculadas, né? Porque, sim, assim, a questão, muita gente acha que é formação ou resultado. E, na verdade, eu vejo que uma coisa é consequência da outra. Se você visa a formação, se você tem protocolos, se você tem processos bem definidos, você sabe o que você quer. Por exemplo, aqui no Audax nós trabalhamos muito com perfil de posições e funções, né? Então nós temos o zagueiro defensivo e o zagueiro defensor, né? A gente tem esse perfil determinado no clube. Nós temos todas as características, os fundamentos, os conteúdos, currículos que ele tem que ter. Esse zagueiro construtor, por exemplo, com 17 anos, com 18 anos, com 20 anos, no momento de você subir para o profissional ou não. Então, assim, eu acredito que a grande receita para que se faça essa transição da melhor forma possível é você ter processos, você ter muito bem definido o caminho que você quer, o que você quer de cada posição, de cada função em relação a características, você ter bons profissionais com objetivos de treinamento, de conteúdos bem claros por categoria, por etapa, você ter um controle de conteúdo do que é passado para os atletas antes de começar a se saber cobrar isso dos profissionais. Eu vejo dessa forma. E ainda sobre o tema aí que a gente estava falando antes, né, sobre formação e resultado, eu sempre cito no curso que eu dou, inclusive gostaria de convidar todos aí que estão assistindo, eu vou dar um curso aí sobre gestão profissional do futebol, falo muito sobre a base no dia 4,
de julho, é um curso online, vou deixar o link da inscrição na linha do tempo aí da transmissão no Facebook, tá? Muita gente legal vai participar, o CEO da base do River vai participar, vários profissionais de grandes equipes. Eu sempre cito o exemplo do Corinthians de 2007, por exemplo. Ele foi um clube que, na categoria sub-17, ele foi campeão em cima do Audax, e foi campeão invicto, né? Assim, foi uma das melhores campanhas da história da base do Corinthians, o título paulista sub-17 no ano de 2007. Desse time mega campeão, subiram apenas 2 atletas que viraram profissionais, que foi o Boquita e o Bruno Bertolucci. O Boquita hoje joga no Taubaté, na Série A2, não virou um jogador de grande expressão, e o Bruno Bertolucci joga futebol amador, até não conseguiu seguir como jogador profissional. Então, assim, é um exemplo de do que adianta você ser campeão invicto, você trabalhar com um jogador maturado, diretor, treinador, fazer captações assim injustificáveis para segurar seus respectivos empregos, e a instituição investiu do atleta no sub-11 até o sub-20 e não teve nem retorno esportivo e nem retorno financeiro com essa equipe. Nesse mesmo ano, o Corinthians foi rebaixado no profissional. Então, assim, do que adianta você visar o resultado, você visar utilizar um título de base, enfim, colocar o troféu na parede para tentar, sei lá, fazer política com isso, se isso não foi capaz de te dar um retorno financeiro, de resolver o seu problema financeiro no profissional, porque no profissional naquele ano no Corinthians tinham atletas da base, mas nenhum chegou perto de resolver o problema, tinha aí Lulinha, Carlão, Betão, de Nelson, eternas promessas, né? Então é um exemplo que eu sempre uso. Pensar a base desse jeito não resolveu o problema da base, porque esses atletas não atingiram a equipe profissional, não vieram atletas de alto nível. Enquanto isso, o profissional caiu. O que será que chamou mais a atenção do torcedor, dos conselheiros? O título do Sub-17 ou o rebaixamento do profissional? Certamente foi o rebaixamento do profissional, né? Então, em contrapartida ao Audax, que foi vice-campeão, formou vários atletas, Bruno Pérez, que jogou no futebol italiano, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro, enfim, Vitinho, que hoje está no Flamengo, o César, goleiro do Flamengo, vários nomes daquela equipe, e o pensamento, cada um tinha o seu, né, naquela época. Então, eu sempre uso esse exemplo para mostrar que, a gente, independente de ser campeão ou não, ser campeão é uma consequência, mas a gente tem que sempre preparar o nosso jogador para ele chegar no profissional, e se ele estiver preparado, o trabalho estiver preparado, troféus vêm, e isso é consequência. Acaba sendo natural, né? Porque o objetivo do clube, na realidade, o nome já diz, né? Futebol de base, é você formar para você servir a sua equipe principal, né? Então, muito Bom, vamos para as considerações finais aí, queria agradecer primeiramente a presença de todos, né? Mandar os abraços aí para o pessoal, o Thiago Durante, diretor da Federação Amazonense de Futebol de Base, o Antônio Policarpo, nosso presidente da Federação Amazonense de Futebol de Sica, Valério Tomás, o presidente executivo do Atlético Amazonense, Edirley Campos, Wagner Ornelas, diretor de futebol e presidente da AZEL, nosso amigo Júnior Goiano, que acompanha aí de Goiânia, da JG9, um abraço aí para o pessoal da JG9, para o Luiz Ribeiro de Tatuí, lá no interior de São Paulo, e para todos os amigos aí de Manaus, da Liga da Amazônia, Júnior Mendes, Celso Coloral, a todos os amigos que tiveram nessa live aí tão importante, tão enriquecedora de conhecimento, agradecer aos colegas aqui que me deu esse privilégio, atendeu gentilmente o nosso convite, se dispôs, colocou aqui um pouco do conhecimento que vocês aderiram nas carreiras vitoriosas que todos vocês estão aqui, né? O Baresi, uma linda história no São Paulo como treinador, como agora estou no Guarani, Rafael Barreto do Goiás, um clube que tem a sua história riquíssima, uma excelência em categorias de base, o Vitor do Botafogo, o Lucas, excelente profissional do Audax. Então acho que isso aí foi um feito muito legal. Eu queria que vocês colocassem aí as considerações finais. Eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês deixassem na colocação o que podemos fazer para melhorar o nosso futebol de base. Vamos começar agora invertendo com o Baresi. Primeiro, quero agradecer pelo convite e por ter desfrutado aí a companhia de todos vocês aí com um bate-papo tão em alto nível, né? Muito obrigado. O aspecto de formação dos clubes está muito ligado à sua metodologia de trabalho, né? Está muito ligado aos profissionais que esses clubes contratam, ao perfil que buscam no mercado, né? E ao desenvolvimento do trabalho
não só técnico, tático, físico, mas também mental, né? E o futebol está conectado por tudo isso. Eu diria que se nós conseguirmos canalizar todas essas forças, certamente nós vamos formar profissionais, atletas melhores cognitivamente e que vão atender às necessidades das equipes lá no profissional. Porque lá, muitas vezes, não tem tempo de arriscar. O treinador não pensa. O treinador está lá no time profissional, ele sabe que ele precisa contar do atleta, ele não vai pensar duas vezes em lançar o atleta. Então, é isso que eu penso. Lucas, suas considerações finais e o que pode ser feito para a melhoria das nossas categorias de base? Eu acredito muito que, assim, um objetivo bem traçado por parte da instituição, sempre pensar na instituição acima de tudo, que a gente forma atletas para que a instituição ela tenha algum tipo de retorno ou financeiro ou esportivo, né? Então, assim, a gente vê muita gente que faz a base visando, enfim, segurar seu emprego, enfim. Então, não adianta também nós, profissionais, pensarmos dessa forma, pensarmos em formar, pensarmos em defender os interesses da instituição, se a instituição também vê as coisas que nós fazemos pelo lado do resultado, né? Então, assim, eu acredito que o que nós devemos fazer é sempre isso, pensar na instituição. A gente não pode pensar simplesmente em ganhar um jogo do final de semana, abdicar de formar, pensando em objetivos pessoais, pensando em nos formar como profissionais. Acho que quem trabalha com base tem que ter isso bem claro dentro de si. O nosso objetivo é formar, é constituir o clube como um clube de excelência em formação, que gere atletas aí para a categoria profissional, para o mercado. Eu acho que esse tem que ser o objetivo, né? A gente vê muita gente, muito clube que, enfim, capta centenas de jogadores aí no ano, visando, enfim, apenas ter um resultado, às vezes segurar um emprego de um profissional, de um dirigente, de um treinador de base, e a gente sabe que são atletas, são processos que nem sempre vão garantir ao clube uma formação adequada, né? Então, ano passa, as mesmas coisas são feitas e não há um progresso em relação à formação. Então, acredito que desse tipo de pensamento, de formação de fato, é o que nós devemos fazer para melhorar o futebol de base. Perfeito. Vitor, suas considerações finais aí e o que você pensa sobre o que pode ser feito para melhoria do nosso futebol de base. Eu penso que, acho que a gente, durante toda a live, embora as perguntas fossem diferentes, e a gente tem aqui profissionais de diferentes regiões, mas a prova de que as categorias de base estão evoluindo, estão crescendo cada vez mais, tanto em importância quanto em qualidade de trabalho, que você vê que a gente está participando de uma mesa como essa e estamos todos com pensamentos parecidos, alinhados, com metodologias, claro, cada um dentro da sua opinião, da sua cultura, do seu clube, mas você percebe a proximidade que tem dos métodos das organizações, dos protocolos, dos procedimentos. Eu acho que isso é mais importante, né? Então, como a gente vem falando até mesmo a respeito dos campeonatos, que cada vez vem crescendo mais, porque a importância das categorias de base, do desenvolvimento, da evolução, vem cada vez crescendo mais dentro dos clubes, dentro do futebol brasileiro, né? E acredito que para que você consiga fazer um bom trabalho, e durante a live a gente fez perguntas diferentes e por vários momentos acabava direcionando para respostas parecidas, no sentido de metodologia, de processo, de protocolo. Então, acho que você, organizando tudo isso, tendo uma filosofia de trabalho, uma visão, tendo profissionais alinhados para fazer todo esse processo de formação do atleta, desde as categorias mais novas até a transição ao profissional, você vai conseguir um sucesso, você vai conseguir aquilo que é o objetivo final. E o principal é você acreditar nessas convicções, porque muitas vezes não é do dia para a noite, é um trabalho a longo prazo, né? É um trabalho de insistência, de você manter, de você acreditar, de você entender o processo de tudo que está acontecendo, para você saber o momento certo, a hora certa de agir, de tomar a decisão, né? E a gente trabalhando com formação, com categoria de base, com atletas que estão ainda sendo formados, e dentro das convicções, dessas metodologias que clube e profissional decidir seguir, que tem essa condição de fazer um trabalho a longo prazo, né? Não é do dia para a noite que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer,
e acho que isso é fundamental para alcançar o sucesso lá na frente. Rafael, suas colocações finais aí e o que pode ser feito para a melhoria do nosso futebol de base. Primeiro, eu quero agradecer aos colegas aqui presentes por compartilharem do tempo e do conhecimento de cada um. Eu costumo dizer que eu aprendo muito mais do que contribuo, né? Nós estamos num processo de aprendizagem constante, então é muito bacana poder ouvir o professor Baresi, poder conhecer o Vitor, o Lucas. Eu acho que o futebol brasileiro, ele precisa disso. Já vou começar respondendo a sua pergunta, dizendo isso, que ele precisa de mais debate, ele precisa de mais profissionais envolvidos em todo o processo, né? Em relação ao clube, é investimento, Henrique. O clube precisa investir, dar melhores condições aos atletas e aos profissionais, investir na captação dos profissionais também, muito importante. Quanto mais qualidade tiver os agentes transformadores, com certeza o produto final será muito melhor, e o futebol brasileiro vem passando por esse processo. Ele vem investindo, está chegando profissionais jovens, profissionais capacitados, profissionais com vontade de transformar o futebol brasileiro, transformação para melhor. Então eu acho que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. Pessoal, eu agradeço a presença de todos, o tempo, os ensinamentos. Esse é o resultado principal. Atlético Amazonense, para que possamos ter, né, novamente mais debates, como colocado aí. Eu também acredito nessa renovação do futebol de base, para que a gente possa, se Deus quiser, logo essa pandemia vai passar, todos nós vamos retornar às nossas atividades, os atletas e tudo, e foi uma honra enorme ter vocês conosco hoje nessa noite, uma noite de muito enriquecimento, do conhecimento de futebol de base, a experiência de vocês foi algo realmente muito produtivo e sensacional. Eu agradeço a todos vocês, obrigado pela participação, pela presença, conte sempre com a gente. Tchau, pessoal de casa aí, o telespectador que nos acompanhou, uma boa noite. Tchau, tchau.